foi muito. Eu era na escola, era muito calmo, sempre foi muito calmo, mas não aceitava que alguém me chamasse, na altura éramos poucos africanos e alguém me chamava preto, por exemplo, e eu já ficava, já estragava logo tudo, começava logo a bater e pronto. Perdia muito a cabeça muito rápido na altura. Boas, malta, bem-vindos a mais um grande episódio, desta vez conexão Portugal-Suíça, mas não estamos a falar com o suíço. Ele esteve cá, ele morou cá em Portugal, só está lá há um bom tempo, mas tem alma ainda em Portugal. Mas para apresentar melhor, nosso manual de desporto, Islam Makhachev. Mentira! Ou quer dizer, Atílio Coelho. Atilov Coelhov. Nossa, Celso, não tá aparecendo a barba. Parece que ele foi lá pro Daguestão fazer um treininho. Foi só uma experiência. Bem, no dia de sol, um bom dia de sol aqui em Portugal, conexão direta aqui com a Suíça. Meu puto, Celso, pá, mais novo, vamos falar um bocadinho da tua vida. Muito feliz de ter aqui. E antes de mais, dar-te os parabéns pela grande vitória que tiveste agora recentemente. Mas vou deixar de falar um bocadinho. Obrigado. Foi um combate depois de um ano que eu estive parado, muitas lesões, e então agora foi um regresso mesmo, tipo, bombástico mesmo. E é para continuar. Foi muito bom. Olha, nós começámos sempre aqui de uma forma quase a apresentar o convidado, e tu já me disseste que estás familiarizado com o programa, que tens assistido, sim. Que é sempre bom. Portanto, para as pessoas te conhecerem melhor, para quem nos acompanha te conhecerem melhor, tu com que idade é que conheceste os esportes de combate? Eu tinha à volta de 16 anos, 15, 16 anos. Mas eu comecei na escola. eu batia forte e feio na escola. Mas pronto, isto não é boxe, não é? Mas pronto. Comecei por aí nos esportes. Nos esportes era muito agressivo e então eu, à volta de 15, 16 anos, eu entrei no boxe em Fanzers. Comecei por aí. Em Fanzers. Comecei pelo Fanzers, sim. Tu de que zona aqui do Grande Porto é que és? Gondomar? Sou de Rio Tinto. Rio Tinto. Okay. Mas eu andava sempre Rio Tinto, Gondomar, Fanzers, andava sempre nesta zona aí. Tu já nasceste, eu sei que tens nacionalidade portuguesa, tu já nasceste em Portugal ou vieste da África? Eu vim de São Tomé e Príncipe. Vim com 7 anos. Depois os meus pais já estavam cá, na altura, quando eu e o meu irmão viemos juntos. Foi com 7 anos. E a adaptação a Portugal foi fácil? Não, assim, não foi fácil. Em termos de língua foi fácil, sim. Mas, claro, com 7 anos, uma pessoa já ali na terra, em São Tomé, já conhecia tudo, já brincava, já isto, aquilo. Houve muitas saudades, não foi fácil. Claro. Mas por acaso Rio Tinto é uma zona que sempre teve muitos africanos, portugueses africanos, porque é as ex-colónias, os territórios ultramarinos, mas há uma série de atletas negros que vêm ali da zona de Gondomar, Rio Tinto. É verdade. Temos muitos colegas é uma zona muito uma zona africana, digamos assim. Africano. Mas eu nem tinha essa ideia, simplesmente fomos com os meus pais, fomos para lá viver, mas não tinha a ideia que ia encontrar para lá, porque acho que no Porto, quando eu estava no Porto, eu antes vivia no Porto, mesmo ali perto da Constituição, ali mais junto ao bairro do Carvalhido, não sei se conheces. Eu via para aí, para essa zona, e acho que na altura não tinha muitos africanos para lá.
nem na escola sequer. Eu era o único, eu e o meu irmão éramos os únicos africanos por lá. Mas quando fui para Rio Tinto já era completamente diferente. Mas pronto. Ô Celso, tu mencionou que primeiro vieram os teus pais e depois tu e teu irmão. Qual foi esse tempo, esse período que eles vieram, antes de tu e teu irmão? Antes de nós, não tenho muita noção do tempo, mas à volta de 3 4 anos, não mais. Não. Mas nós mantínhamos sempre contacto, íamos sempre falando quando desse, né? Porque os meus pais estavam cá, mas também as coisas no início não eram assim muito fáceis, mas contacto não perdemos. E qual que é a tua idade? Eu tenho 34 já. Tu, quando começas o boxe no Fanzres, começas a competição no Fanzres ou só começaste a competição depois no Boa Vista? Só no Boa Vista. Porque assim, eu no início, quando comecei no Fanzers, foi mais naquela de me acalmar e não tinha aquela coisa de querer me competir e assim. Comecei mais por mim mesmo para me acalmar e para dar aquela iniciativa. Eu também jogava futebol. O meu primeiro desporto na altura era o futebol. E eu usava o boxe mais aquela de acalmar, como já disse. Então, mas depois, com o tempo, começou a surgir aquele bichinho do boxe, que acho que todos os atletas passaram por isso, e então aquilo começou a ficar mais a sério, os treinos lá no Fanzers, e eu comecei a procurar outros clubes, e também por influências de amigos, lá na zona, tinha o Pedro, que já treinava no Boa Vista, na altura. Pantera. O Pantera, sim. E então, por influência deles e assim, acabei por ir para o Boa Vista, porque eu também queria já aquele patamar mais forte e chegar mais longe. Já estava a querer chegar mais longe do que simplesmente começar a treinar e a treinar. Tu reconheces que o boxe aqui no norte, o boxe aqui no norte é muito bairrista, há uma tradição pugilística forte dentro da rua, do bairro, mas mesmo assim o boxe tem um papel muito recuperador dos miúdos, dá um bocado de disciplina a quem é indisciplinado, dá um bocado de respeito a quem não tem respeito a ninguém. Foi o meu exemplo, se calhar também foi o teu exemplo. Foi muito. Eu era na escola, era muito calmo, sempre foi muito calmo, mas não aceitava que alguém me chamasse, na altura éramos poucos africanos e alguém me chamava preto, por exemplo, e eu já ficava, já estragava logo tudo, começava logo a bater e pronto. Perdia muito a cabeça muito rápido na altura. Às vezes era brincadeiras e eu perdia a cabeça, mas se tu, por exemplo, se conhecesses os meus professores ou diretores da escola, todos diziam a mesma coisa. Eu era o mais calmo de todos, mas eu perdia a cabeça muito rápido com os colegas, né? Como diz o ditado, não mexe com quem está quieto. É verdade. É assim, eu até tinha aqui anotado para falar mais à frente, mas posso falar já agora, que eu tenho uma imagem tua há muitos anos atrás. Para já sempre tive uma imagem tua muito tranquilo, muito calmo, como tu estás a dizer. E acima de tudo, muito educado, muito educado. E não sei se te lembras, uma vez, vocês foram a uma discoteca que eu estava a trabalhar, vocês eram pai 15? Vocês eram um grupo de miúdos, miúdos, pronto, ali, 18 anos, 19, tudo blacks, e foram todos. E um gajo está a trabalhar, vimos a entrar e eu, isto vai dar confusão, todos juntos. Mas houve lá uma situação qualquer e eu comecei a olhar para o grupo todo e tu eras o único que estava tranquilo, encostado lá num canto, a beber água, o resto do pessoal andava lá atrás das miúdas e tal, tudo tranquilo lá no teu canto, muito educado.
Depois houve lá uma situação, tu vieste ter comigo, posso falar contigo, desculpa, há aqui algum problema? Eu disse, não, problema nenhum, pronto, qualquer coisa diz-me que eu resolvo, desculpa e tal, assim, esse miúdo é educado. Eu depois até disse ao Andrezinho, este miúdo é muito educado, e o caralho. Gostei, ou seja, para mim mais velho, aquela tua situação educada, a abordagem de calma, criou uma imagem muito positiva. Eu não te associava de todo a qualquer imagem assim mais agressiva. Sim, por acaso, e também na noite eu nunca gostei de arranjar confusão, nunca gostei, nunca fui de arranjar confusões na noite. Já aconteceu, não sou nenhum santinho, mas já aconteceu, mas nunca fui nada de. Sempre fui muito calmo e sempre procurei estar sempre calmo, sobretudo ou seja, na noite, porque à noite uma pessoa nunca sabe o que é que pode acontecer e então eu também já via naquela altura o desporto para mim era muito importante. Eu saía à noite, mas não me preocupava em beber e eu fui dos meus amigos, eu fui das primeiras pessoas, ou se não, o primeiro mesmo a ter carta de condução. Então eu já levava aquilo muito a peito, que não saía, não bebia, e pronto, não procurava confusões. Pronto. Tu lembras dessa situação comigo? Lembro. até, se não me engano, foi numa discoteca perto da praia, não foi? Foi. Eu depois até te perguntei se tu querias beber alguma coisa, ofereci-te e tu, não, estou a beber água, não quero mais. E depois é engraçado, eu olhei para o pessoal todo e andavam uns a dançar, outros atrás das miúdas, tudo, e tu eras o único tranquilo ali no canto. E disse, esse miúdo é diferente. Esse miúdo é diferente. Olha, aqui em Portugal, quem foi o teu atleta referência, assim, o teu pugilista referência? Pugilista de referência, eu digo que foi o. Eu gostava muito do Kikanga. Kikanga, para mim, acho que foi das pessoas que, ou seja, que me fez começar a boxe, porque eu quando, na altura que eu comecei no Fanzas, eu tinha depois, naqueles inícios, fui ver um combate do Kikanga e então foi aí que apareceu aquela coisa de querer ir para o ringue também. Porque até aí eu não queria ir para o ringue, só treinava para mim. Só treinava para o corpo, para estar bem e tudo. Mas não queria ir para o ringue. Depois de ver o Kikanga, eu acho que foi isso o meu atleta de referência na altura em Portugal. Foi isso que me fez ir para o ringue. Mas a nível internacional eu sempre fui fã do Floyd Mayweather. E pronto, foi por aí. Pelo estilo dele de boxe ou pela personalidade? O que mais chama a atenção? Mesmo pelo estilo, sim. A personalidade. Ou plaguita. Yeah. Não, pela guita nem tanto. Não, foi mesmo pelo estilo dele de lutar, fascinava-me a forma que ele se defende e assim ficava mesmo fascinado a ver os vídeos. Eu passava, quando eu fiquei mesmo viciado no boxe, eu passava noite e noites a ver só combates de boxe. Ô Celso, só uma dúvida. O sempre boxe dentro do desporto de combate ou teve contato com alguma outra modalidade? Sim, tive contactos com o kickbox na altura que eu comecei no Fanzers, também fazia no ginásio em Rio Tinto, e lá estava o Paulo Carneiro, dava aulas de kickbox, e eu comecei por lá também a fazer as aulas com o Paulo Carneiro. Comecei a fazer kickbox e pronto, eu treinei algum tempito lá, acho que nem chegou a um ano, mas a minha cena mesmo era o boxe. Eu acho que isso passou-se antes de eu ir para Boa Vista. Sim. Tu sentiste uma diferença grande quando vais para o Boa Vista por causa da dimensão que o Boa Vista tem no boxe nacional?
Sim, sim. Na altura, Boa Vista, assim, a nível de clubes de boxe, eu acho que era o clube com mais títulos, tinha um pouco. Tinha mais atletas, digo eu, assim, atletas que ganharam mais campeonatos. Acho que a Boa Vista, na altura, dominava tudo em campeonatos, acho eu. Tinha uma história muito grande, sim, tinha uma tradição pugilística e a própria escola. Tu, quando vais para lá, já apanhas a escola do Sr. Caldas. Já apanhei o seu Caldas. Nunca treinaste com o Sr. Pinto Lopes. Eu, na altura, quando fui para lá, ele estava lá, mas foi pouco tempo. Foi pouco tempo que ele esteve lá. A Joana, também na altura, também treinava lá, mas depois já acho que foi para o Porto. Mas apanhei Pinto Lopes. São lendas do desporto É verdade. que realmente encaminharam a vida a muita gente. E há essa magia na luta. Na luta, de forma geral, há essa magia que depois estás lá dentro, não importa se és preto, se és branco, se és árabe, se és pobre, se és rico. É verdade. Por acaso, uma coisa que eu aprendi muito lá foi isso, porque eu via a dimensão da academia e lá tinha gente de todos os tipos. E tinha aqueles que gostavam de fazer as neiras, aqueles que eram certinhos, tinha tudo. E eu acho que eu entendi que o boxe tem aquela coisa de ligar todo mundo, ligar todo mundo, mas não para o mal, mas sim numa boa vibe, numa cena positiva. E eu gostava de passar as minhas horas, todas as minhas horas a treinar lá. Eu treinava 4, 5 horas. Eu estava sempre no ginásio. Chegava tarde de casa. E gostava de estar lá. É uma... E como tu nos estavas a dizer, fizeste uma carreira em Portugal amadora curta, não fizeste muitos combates amadores, há um bocado em off estava-nos a dizer isso, que lutaste em Portugal, mas que acabaste por fazer 3 ou 4 combates amadores só. E como é que surge a possibilidade ou a abertura, a ideia de ir para a Suíça? Portanto, tu tens a nacionalidade portuguesa, és cidadão europeu, mas mesmo assim a Suíça tem regras de imigração muito rígidas. Sim, tem regras muito rígidas na Suíça. Eu acabo de vir para a Suíça porque foi em meados de 2012 que vim para a Suíça e venho para aqui por 2 motivos. Um, para me tornar profissional, porque eu já sonhava com ser profissional. Eu comecei o boxe a ver o profissional, então eu sempre, mesmo quem me rodeava durante os treinos, dizia que eu tinha estilo de profissional, tinha tudo para ser profissional, e então a minha mente só me dizia que eu queria ser profissional. E quando vim para a Suíça, vim à procura de mais oportunidades para poder lutar, porque eu em Portugal não conseguia ter tantas oportunidades para lutar. Então eu vim para aqui por causa disso, para ver se esse caminho me abria. E também vim aqui porque na altura queria ajudar os meus pais, também queria melhorar a situação, como qualquer imigrante, não é? Sai do seu país, volta. Foi por essas duas razões. Querer ser melhor e querer chegar a algum lado no boxe também. Mas tu já conhecias alguém na Suíça, alguma referência, ou foste mesmo sem nada, às cegas? Sim, já tinha. O meu pai já estava cá. O meu pai estava cá coisa de. Quando eu vim para aqui, estava aqui há 2 anos. O meu pai já. Eu na altura ainda jogava futebol. Ele insistia para mim: vem para aqui para jogar futebol e tudo. Eu jogava aqui no Gondomar e na altura estávamos na segunda nacional.
e então o meu pai puxou-me para ir para lá. Ou seja, que a Suíça, em termos de futebol, não era tão desenvolvido como em Portugal. Era desenvolvido, mas não sei, as qualidades eram outras. O meu pai tentou-me puxar para lá, para ir jogar para lá. Mas eu já tinha o boxe na cabeça. Nessa altura eu já estava no Boa Vista, já tinha aquele sonho de querer lutar, de querer chegar a algum lado com o boxe, e então fui para a Suíça, não para o futebol, mas também para o boxe. Ou seja, nem fui para o futebol, foi mesmo direto para o boxe. Para que cidade foste? Fui para Basel. Basel. E a adaptação à Suíça? Ui, isso nem me falas. Eu chorei noites e noites. Porquê? Porque tinha saudades dos meus amigos, tinha saudades da vida cá em Portugal, da vida aí em Portugal, né? Tinha saudades disso tudo. A nível de treinos, eu quando vim para aqui, eu não comecei logo a treinar, eu treinava todos os dias num parque ali no meio da cidade, treinava. Sozinho? Sozinho, sim, tudo sozinho, porque eu não conseguia, não falava a língua, que era o alemão, aqui na cidade de Basel, eu não falava a língua, então, e sempre que fui uma pessoa muito escondida, digamos assim, eu não era muito extrovertido, então ficava muito fechado, e então ia para o parque, treinava sozinho, vinha para casa, e até que um dia vieram falar comigo, enquanto eu estava a treinar, vieram falar comigo e tal, e aí foi que eu fiquei a saber que ali tinha um ginásio, e que fui lá treinar no ginásio. E como que foi treinar sem conhecer a língua? Ainda mais difícil, foi muito, também muito complicado. Mas tinha sempre um ou dois, porque na altura a pessoa que veio falar comigo quando eu estava a treinar no parque era um português também. Eu não sabia que era português, mas lá então, a falar, quando cheguei lá, eu falava o pouco inglês que eu aprendi na escola, era o que me safava a falar com as pessoas. E lá pronto, a falar, vi que pronto, a pessoa era portuguesa e tal, e então já treinava naquele clube, e então foi um pouco fácil nesse sentido um pouco de ter aquela ligação assim com o clube, porque eu não compreendia as pessoas, não compreendia o treinador, e foi o meu meio foi a pessoa que veio falar comigo. Nós temos um amigo em comum aí na Suíça, só que ele está na parte francesa, o Diogo, não é? Também é pugilista, que é fisioterapeuta no hospital, pugilista também. Só que ele está na parte francesa, e a Suíça tem essa característica que depende do sítio, do país em que tu estás, a língua que é falada muda. Não é fácil. E como tem português na Suíça, né? Eu estive em Genebra, eu vi muito português, me deparei com muitos trabalhando na restauração, em bomba, e por incrível que pareça, na última vez que eu fui agora, foi um final de semana só, e aí, pô, chega lá, a alimentação é terrível, né? Pra gente estar acostumado, arroz, o feijão, a carne, aí vai num lugar, batata, vai no outro, batata. Aí eu falei, não, vou pesquisar, e pesquisei no Google, perto do hotel onde nós estávamos, aí achei um restaurante português. Aí fui lá, parecia que estava em Portugal. Um restaurantinho, parecia uma casa, Sim. um ambiente ali pequenininho, mas tudo de Portugal. E todos os frequentadores, a comunidade portuguesa utiliza aquele restaurante. Foi a salvação ali da alimentação. E falando nisso, e o Celso, já se adaptou à alimentação? Com certeza, mas como que foi? Fala pra gente. A alimentação, acho que nunca adaptei, nunca me adaptei mesmo. Falta a francesinha. Não, até que nunca fui muito de francesinha, mas comia assim francesinha, mas eu acho que
sempre desde o início via assim uma alimentação mais saudável, comia assim mais saudável desde Portugal já. E francesinhas gostava, mas sabia que não podia também abusar assim muito. O meu irmão já ao contrário de mim, ele come de tudo, seja lá que quantidade for. Mas eu fui sempre, em termos de comida, habituei-me bem na Suíça, por acaso. Acho que foi um país que assim, em termos de alimentação, não me prejudicou muito. E a temperatura? Não é fácil. Aí. Assim, isso já foi complicado. Assim. Isso, na altura que eu vim para cá, foi a altura do frio. Na altura era inverno. Eu vim para cá, acho que foi em dezembro já estava frio aqui. Mas adaptei-me bem, porque aqui o frio é um frio seco, sabes? O frio, se tu tens uma roupa, luvas nas mãos e isso, consegues estar tranquilo. E também dentro das casas, as casas são todas quentes. Tem aquecimento, claro. Eu tive essa percepção mesmo. Aqui em Portugal, o frio, apesar de não nevar, dependendo da época, eu senti mais frio aqui do que na Suíça. Que é frio úmido, pá, porque é frio do mar, é diferente. No caso do mar. E é um frio que tu até te pões, se calhar, mais pressa doente do que aqui o frio seco, digo eu. Porque, por causa do mar, é o frio úmido do mar. Pois. Mas olha, Daniel, mas também não falta é brasileiros na Suíça, é só brasileiros na Suíça também. Tem cá muito lá? Tem muita malta portuguesa, muita malta brasileira aqui. Tem de tudo, mas aqui os portugueses têm bastantes mesmo. Tem muita gente. As zonas têm mais, as zonas francesas têm mais portugueses do que aqui a cidade de Basel. Do que a zona alemã, pois é. Porque depois tem um lago, não é? Há um lado do lago que é francês, há um lado do lago que é alemão, é assim, não é? Confuso. Olha, mas tu depois começas a fazer continuação da carreira amadora aí na Suíça, aí em Basel começas a lutar. Conta aí como é que foi isso. Sim, começo a lutar porque eu cheguei aqui, julgava que fosse assim um pouco mais fácil chegar aqui e que, antes mostrar um pouco aquilo que eu sei fazer em cima do ringue e tal, que tornava-me profissional mais rápido, mas não era bem isso. Eu tinha que mostrar também a nível amador. E pronto, tive que me adaptar ao boxe amador, porque o boxe para amador e boxe profissional são coisas completamente diferentes. E o meu estilo de luta nunca foi favorável ao boxe amador. Eu tive que me adaptar a isso. Fui a vários torneios internacionais e onde ganhei também muita experiência, torneios de nome, a Ringay Cup, por exemplo, em Londres, fiquei em segundo lugar e então tive em competições grandes que me deram muita experiência e serviu para o profissional. Exatamente. E quando é que veio aquele momento que tu decides assim, pá, vou passar a profissional, é agora? Foi depois de 5 anos a treinar neste clube, no clube onde eu estava na Suíça. Eu disse que pronto, teria que ser aquele momento, porque eu vim para cá para isso e o tempo, ao passar do tempo, não estava a ver que as coisas estavam a caminhar para esse lado, então eu decidi sair do sítio onde estava para arrumar a outros clubes, a outras pessoas e tornar-me profissional. Mas tu não consegues viver do boxe, tu trabalhas. Sim, eu trabalho. Em que é? Eu trabalho na logística. Trabalho no armazém. Ok. Então tu, por exemplo, se tu tiveres que explicar como é que é a tua rotina de um dia em campo, portanto, estás a fazer, como estás agora, estás a fazer uma preparação para a luta de França, não é? Vais lutar a França. Sim. Estás a fazer preparação.
como é que é o teu dia? Tu acordas, treinas, ou acordas, vais trabalhar, só depois é que treinas, e depois tens a família aí no meio? Como é que é essa confusão? É uma confusão aí grande. Não, eu acordo muito cedo, às 5h15 da manhã, e para pegar às 6h30. Pego às 6h30 e depois saio às 4. E depois disso vou para casa, como, às vezes durmo um pouco e depois é que vou treinar. Mas treino todos os dias. Treino todos os dias. Eu agora tenho uma sala de treino também, uma sala minha própria, que eu criei porque na altura em que eu treinava mais vezes num clube, o clube, por exemplo, só estava aberto, os treinos eram, por exemplo, a partir das 7 e eu gastava muito tempo a ir ao clube e voltar, ir ao clube e voltar, e depois tinha que acordar sempre aquela hora da manhã para ir trabalhar, e então o esforço para levar essa vida é um esforço enorme, e então agora neste momento eu tenho uma sala própria minha em que eu faço os meus treinos, treino às vezes com o meu filho, ele também está num clube, e também eu vou treinar ao clube 2 a 3 vezes por semana, dependendo daquilo que é o treino para aqueles dias, né? Porque tenho um planejamento. O treinador dá-me um treino e eu faço, ou seja, quando eu treino sozinho, o treinador dá-me um treino e eu faço o treino no meu ginásio, e é assim que eu faço as minhas preparações. E encaixar a família aí, como é que é? E também é difícil, mas há sempre tempo para tudo. A minha família também é muito dentro daquilo que eu faço. Por exemplo, a minha mulher, ela ajuda-me a preparar os sparrings, ajuda-me um pouco na carreira em si, ajuda-me. Então acaba por ser um pouco fácil. A minha filha também me ajuda. Tem 3 anos, mas ajuda-me. E o meu filho também. Então todos estão dentro daquilo que é o boxe, e então eu acho que isso acaba por se tornar fácil aquilo que eu faço. Qual a idade do teu filho? Tem 18 anos feitos agora em março. Então, quando tu vai para a Suíça, tu já vai casado e com filho, né? Sim, né? Não vou casado, porque a mãe do meu filho não estamos juntos, não é? Mas já vou também com o meu filho. Ele não foi comigo para a Suíça. Isso veio de muito depois. Entendi. Depois que eu as condições na Suíça e tudo, aí vim depois buscar o meu filho. Atílio, deixa eu só fazer uma pergunta que eu não posso perder esse momento, né? Uma pergunta aleatória, não fiquem nervosos comigo. Mas assim, é uma curiosidade. Eu vi um vídeo na internet, só que na internet a gente vê de tudo, não sabe o quanto é verdade, né? E no vídeo falava sobre algumas características da Suíça, né? O quanto é um país organizado e tal, e algumas consequências que a gente não está acostumado. Eu queria saber de tu, se é verdade. É proibido dar descarga depois das 22 horas? Ai, que informação dramática. Não. Não? Eu também já ouvi isso, mas não é proibido. Eu vi esse vídeo e falei, não é possível, deve ser zoeira de internet. Não, é só mesmo na internet mesmo. Tu fazes sparring com o teu filho? Faço sparring com ele. Aliás, ele diz que ele quer muito fazer sparring comigo, muitas vezes, mas eu digo que não, eu gosto que com o meu filho é diferente. Eu faço com ele, sim, mas não é que
Porque eu não gosto de bater muito, sabes? Não queres magoar. Não quero que ele se magoe ou alguma coisa possa acontecer, então. Mas ele não se importa de te bater. É verdade, isso é verdade. E quando eu faço sparring com ele, ele tem a mão muito quente. Quando tu lutas, quando tu vais lutar, a família toda sofre junto. Sim, sofre. Muito, muito mesmo. Eles sofrem. Eu também, não é? Mas eu estou lá, sofro depois, porque eu depois tenho que olhar para eles e vê-los todos nervosos e isto e aquilo e preocupados, mas todos sabem que nós, pronto, que eu estou lá em cima e treinei para aquilo e eles apoiam muito também. Exatamente. E no trabalho, os teus superiores, o teu patrão facilitam? Sabem que tu és atleta? Têm uma atenção sobre isso? Sim, por acaso eu tenho atenção sobre isso, sabem que eu sou profissional de boxe e eles apoiam-me nisso também. Sim, eles, mesmo se eu tiver que faltar ou isto ou aquilo, eles não dizem nada, estão lá e estão para me ajudar. Por isso, nesse sentido, estão num sítio certo. Uma das conversas. Diz, Daniel. Eu ia perguntar, aproveitar o gancho, enquanto país, Suíça, qual o nível de apoio para o desporto em geral, não só para o desporto de combate? O quanto o país se dedica ali para o atleta amador, profissional? E você percebe alguma diferença daquilo que estava acostumado em Portugal ou é igual? Alguma diferença? Sim, sinto. Sinto que aqui tem mais apoios a nível do boxe, sim, tem mais apoios. Ou seja, na altura que eu vim para cá, mas eu também agora, neste momento, vejo que em Portugal também está a ser muito, muito desenvolvido em termos de apoios e assim, neste momento, não sei dizer qual é que é melhor, mas, quer dizer, até sei, a Suíça pode ser melhor em termos de apoios, os apoios são maiores. Entendes? Por exemplo, para organizar um evento ou assim, aqui está mais dinheiro envolvido. Atletas que são mais bem classificados, digo eu, são aqueles que custam mais dinheiro. E ô Celso, aproveitar uma dúvida, e aí o Atílio também pode me ajudar, que eu também não sei nem como que é isso funciona aqui em Portugal. Para se participar de um torneio nacional, tu tem que ser cidadão ou apenas autorização de residência pode? Essa pergunta é para o Atílio. Pronto. Aqui em Portugal é assim. Uhum. Toda a gente, sendo nacional, portanto, sendo cidadão de Portugal ou não, pode lutar torneios e pode lutar a Taça de Portugal. Agora, o campeonato português é que só pode ser cidadãos portugueses. Entendi. É assim. Aí a pergunta agora é para o Celso, que tu agora foi recentemente campeão, porque é campeão nacional aí. E qual que é a tua situação? Hoje tu é um cidadão suíço ou tem apenas autorização de residência, como aqui em Portugal alguns nós temos? Não sou cidadão suíço porque eu também não quis fazer não quis naturalizar-me suíço, mas com o documento que eu tenho eu posso fazer o campeonato suíço. Sim, posso fazer. Na altura em Portugal não podia. Na altura em Portugal só podia lutar a Taça de Portugal. Exatamente, é isso. Mas tu agora tens a naturalidade portuguesa, não tens? Sim, tenho. Pronto, agora já podes. Pode voltar. Agora já podes. Tu tivesses que escolher entre jogar pela seleção portuguesa ou pela seleção suíça, qual é que jogavas? Eu já quis muito lutar pela seleção portuguesa, ou seja, a nível de amadores, não? Sim. Dizer, a nível de amadores, eu preferia lutar pela portuguesa, sim. Se for neste momento, pela seleção portuguesa.
Yeah. O que o Diogo me explicava muitas vezes é que a nível de infraestrutura, exatamente o que tu me disseste, a infraestrutura, a organização, o apoio que o Estado dá federativamente, que a Suíça está muito avançada. Que tem, suas condições são boas, as organizações dos torneios, dos pavilhões são bons, que a nível de infraestruturas tem mais condições que Portugal. Pronto, era o que o Diogo me dizia. O português é um bocado, pronto, tem aquela coisa, é como o africano, é no desenrasca. Um gajo adapta-se a tudo e é no desenrasca, e no meio do desenrasca saem talentos que ninguém sabe de onde é que sai. E eu, por acaso, às vezes, quando o Diogo jogava, quando o Diogo lutava, eu via que na Suíça tem muitos pugilistas cabo-verdianos, não é? Muitos guineenses. Sim, tem. Muitos nasceram cá já. Muitos já cresceram por cá. Mas que tem. Tem muitos. Aqui na minha zona não tem muitos, mas eu sei que tem, porque eu conheço um pouco dos atletas no geral aqui na Suíça, e sei que tem muitos, sim. Também tem angolanos. São Tomense é que eu acho que não tem. São Tomense. Tu também és mais escurinho, pareces assim um bocadinho mais guineense. Yeah. Parece que tem cara a luz. Não te perguntam se és guineense. Não, por acaso não. Olha, já ficou muito. Celso, e durante esse... também tem os olhos assim. Parece chinês. Parece uma mistura de africano e chinês. Celso, tu frequentemente visitado Portugal, ou desde que... Como que é isso? Frequenta ou nunca mais voltou depois que migrou? Não, volto a Portugal, sim, porque na altura que eu migrei, o meu filho estava em Portugal, então eu tinha que ir para lá para ver o meu filho, e não só para ver os meus amigos. A última vez que estive em Portugal foi no ano passado. Estive em Portugal, mas eu vou assim, vou e volto assim, por exemplo, um fim de semana e volto. Não tenho ficado assim muito tempo lá. Também por causa também de trabalhos e competições, treinos e isso. Não me dá assim muito jeito de ficar lá muito tempo. Entendeu? Tu em que clube é que estás agora? Eu agora treino na França. Estou aqui num clube na França. Okay. Assim. Então tu tens que atravessar. Pois, por isso é que eu te liguei e tu estavas a dizer que estavas a atravessar a fronteira. É verdade. Sei que tu me disseste, vai cair, espera aí que a chamada vai cair por causa da mudança de rede. Agora, quer dizer, tu para treinares, atravessas para o lado francês. Sim, eu atravesso para o lado francês, vou treinar. A nível profissional, eu sempre fui muito de... Vou a vários sítios treinar. Agora treino aqui num clube aqui perto da fronteira, mais assim regularmente, mas sempre andei assim pela França, pela Alemanha, pela Suíça, sempre em outros clubes com outros profissionais a treinar. Então fazes muito quilómetro. Faço. Por isso é que uma das razões que eu também criei uma sala minha foi por causa disso, porque trabalhando 8 horas ou mais, não é? Por dia, e depois tendo de fazer tantas horas de viagem para ir treinar a algum sítio, por exemplo, numa preparação para uma luta, e então chegar a casa todo cansado e no dia seguinte ter que ir trabalhar outra vez, eu disse não, eu tive a oportunidade, fiz uma sala minha, treino aqui e de vez em quando vou ter com outros profissionais e treino, mas já não me sinto tão cansado como antes. Pode tirar uma curiosidade, coincidência ou não, o Celso atravessa a fronteira para treinar. E o Hortinha, que nós conversamos aqui também, ele é de Luxemburgo e, lembra, atravessa a fronteira para treinar na Alemanha, é isso? Sim, é verdade.
Por acaso, aqui em Basel temos a fronteira, a França e a Alemanha, e aqui uma pessoa atravessa, faz assim, já atravessou a fronteira e Mas olha, mas tu então já dominas o alemão e o francês? já. O francês, não digo que domino, mas é como tem um nível intermédio de conversação, sim. Já. Mas o alemão, tranquilo, porque o alemão é mais difícil. Sim, o alemão é mais difícil, é tranquilo. Também já estou aqui há 12 anos e então já domino bem o alemão. A minha ideia, posso estar errado, mas é a ideia que eu tenho. Acho que o boxe na Alemanha está mais evoluído que no resto da Europa, não é? Sim, o boxe na Alemanha está. Vem as televisões na Alemanha, é completamente diferente. Por isso é que eu também muitas das vezes vou à Alemanha treinar também, porque está muito mais envolvido. E a nível de patrocinadores, apoios, marcas, tens algum patrocinador oficial que te acompanha? Isso a nível de patrocinadores é muito difícil. Eu tenho empresas que me vão ajudando para as lutas, mas assim dizer um patrocínio que esteja mesmo assim, um patrocínio grande, não tenho. E acho que é a nível de boxe, tanto na Suíça ou Portugal, acho que é exatamente igual. É uma coisa que é muito difícil. Acho que para os atletas é muito difícil ainda, tanto aqui na Suíça, é muito difícil. Ô Celso, quando eu perguntei sobre o apoio do país, assim, no esporte em geral, eu também usei da reflexão, olhando tanto para Portugal como para o Brasil, a dificuldade que é, porque a mídia só olha para o futebol, né? Aí, na Suíça, a mídia, o streaming, ele dá visibilidade de uma forma geral para o desporto ou tem esse problema crônico do futebol? Tem um problema, mas aqui na Suíça eles olham para o desporto, sim, mas em especial o futebol, o ténis, o ski, outros desportos, a não ser assim tanto o boxe. A nível de assim, empresas grandes não apoiam tanto o boxe, porque, por exemplo, eu agora para o meu combate, eu estive, por exemplo, eu tenho que estar sempre a ver quem é que me vai patrocinar para um combate, e muitas empresas dizem logo que não patrocinam, por exemplo, desportos de combate. Ou seja, já te fecham uma porta logo na cara, logo, logo quando uma pessoa, logo desde o início. Me corrijam se eu estiver errado. E aí tu Sim. tocou num ponto que eu sempre fiz essa pergunta para mim mesmo. Eu, pelo menos, nunca vi. Uhum. A Nike. Algum dos senhores já viu alguma publicidade para um desporto de combate? Uma luva de boxe, de treino da Nike? Da Adidas já vi, da Nike não. Sim, da Nike acho que não vi, não. Eu Sim. nunca vi nada, nenhuma publicidade. Da Adidas eu já tive umas luvas da Adidas, já tive, mas também era uma grande merda, mas pronto, mas já tive. Veja, é a mais barata hoje no mercado é da Adidas. Não, eram caras, as luvas eram caras, mas não prestavam. Mas não prestavam. Eu também já tive luvas da Adidas e assim, acho que são luvas que encontras em qualquer loja de desporto. Adidas são marcas assim grandes, né? Mas são luvas que estragam rápido também. É uma brincadeira que eu fiz aqui, pronto, levei para o lado da ironia a questão da Nike, mas se olharmos por esse prisma de publicidade, de patrocínio, ele condiz com o que tu falou. Empresas grandes que fecham a porta para o esporte de combate com um certo preconceito. O fato de uma marca como a Nike, tão grande, não fazer publicidade para o desporto de combate, influencia também, né? Pensa a Nike fazendo um comercial desses de milhões e milhões de dólares investidos sobre o boxe, o quanto de visibilidade traria para o esporte, né? Que é uma marca mundial, poderosa, né? É muito, é verdade, sim. As marcas grandes, se apoiassem mais o boxe, eu acho que seria diferente. Seria, por exemplo, a Suíça ou mesmo Portugal, teríamos no patamar mesmo de países como Estados Unidos,
ou Inglaterra, assim a nível do boxe, porque lá os apoios são diferentes, Outra, eles apoiam. outra curiosidade que acontece muito na Suíça é que os portugueses, com muitos portugueses que vão que já são atletas de boxe ou de kickbox ou de MMA, vão para lá trabalhar, encontram um sítio para treinar e depois começam a fazer um part-time também. A maioria começa a fazer um part-time como seguranças nas discotecas também. É verdade. É muito comum. Isso é muito bom, sim. Mas talvez porque se calhar não conseguiram logo aquela ajuda logo desde o início e então viram-se obrigados a fazer um part-time, talvez. Por isso. Mas é assim, o boxe precisa de mais ajudas, no geral, digo eu. Olha, tu tiveste, antes desta grande luta, e vamos falar da tua luta anterior, com um KO gigantesco, ali quase a acabar, que pôs o pavilhão todo, a sala toda de pé, um KO lindíssimo, mas tu antes disso tiveste um período, um ano quase, de inatividade sem calcar o ringue. Porquê? Sim, porque eu tive muitas lesões durante muito tempo. Eu continuava a treinar, mas devia ter parado muito mais cedo. E então compliquei ainda bastante aquilo que eu tinha e fui operado ao cotovelo. Foi quando fui à luta ao título WBC na Inglaterra. Depois dessa luta, logo no dia a seguir, fui logo operado. Foi a primeira operação que eu tive, a primeira lesão. E então, depois disso, o braço ficou direito, mas eu já senti, o braço direito também tinha o mesmo problema, mas eu, pronto, não operei logo assim, logo desde o início. Fui continuando, até que o braço direito também complicou e então também fui operado. Depois desta última lesão, que fiquei um ano parado, foi o queixo. Parti o queixo, também numa preparação, num treino, parti o queixo. E então, mais esse tempo todo parado. Então, tu tens essa lesão na mandíbula, quer dizer, tu levas um toque num treino, num sparring. Sim. Num treino. E até nem foi com um atleta profissional, foi um atleta amador. E até foi um golpe que não foi assim um golpe com muita força, mas acho que, pronto, bateu na zona certa, não sei, e então parti logo aqui a mandíbula e eu, por causa disso, fiquei logo parado também. Eu não sei os senhores, mas pelo menos quando a época que eu tava treinando mais forte o Muay Thai, eu me magoava mais quando eu fazia sparring com pessoas que não tinham muita habilidade, que estavam começando, do que com o profissional. O profissional se apanha de forma diferente, entendeu? Sabe onde bate. E quando você vai com um gajo que não tem muita habilidade, parece que é tudo desengonçado. Ia chutava o joelho do gajo, era chute no cotovelo. O que tá acontecendo? Era tudo. Mesmo isso. É um bocado. Mas isso é uma lesão muito chata, Celso. Para o dia a dia, passas imenso tempo sem poder comer nada sólido, andas a líquidos. É uma lesão com uma recuperação que demora muito tempo. Isso fez-te sofrer muito. Ui, nem me fales, eu sofri bastante. No dia que aquilo aconteceu, nem consegui dormir. Durante alguns dias seguidos não conseguia dormir porque não encontrava a posição certa. Isto incomodava-me bastante. Foi muito complicado. Não precisei da operação, por sorte. Não foi preciso a operação, mas pronto, foi mesmo muito complicado. Mas como que foi a parte da mobilização? Porque a maioria tem aqueles ferros, tem um monte de... Sim, eu andei com a boca mobilizada. Sim. Os elásticos, né? Os elásticos, sim. Andei com tudo ali para me alimentar, não podia ser comida sólida, como tu disseste, tinha que ser ou sopas,
Pronto, alimentava-me assim. E tanto é que, pronto, ao me alimentar assim, eu também nem sequer dava para fazer um outro tipo de treino, porque eu não tinha assim, não me sentia tranquilo, nem sequer me conseguia movimentar, saltar ou outra coisa toda, porque sentia aqui isto tudo a vibrar. Se eu tentasse. Emagreceste? Emagreci também, perdi muito peso. Claro. Opa, mas Fizeste fisioterapia de recuperação? fiz. Aquela com as bolas e, não é? Mete umas borrachas para morder e... Sim. Fiz várias, fiz com bolas, fiz com várias coisas de fisioterapia e pronto, que agora sinto-me bem, não fiz a última luta, não tive problemas nenhums, mas quando iniciei, depois da lesão, depois de ter o aval do médico a dizer que eu já posso voltar, logo no primeiro treino, eu ainda senti assim a mandíbula, levei assim um toque e senti a mandíbula fez. Eu, ei, que é isto? Fiquei assustei-me um pouco, mas não, era normal, o músculo ainda não estava completamente bom, não é? Digo eu. Ou se calhar não alonguei, ou qualquer coisa, não aqueci, não preparei bem a mandíbula. Mas pronto, foi só um susto e pronto, continuei a treinar até os dias 2 e está tudo bem. Mas há aqui um fator que normalmente os lutadores nunca falam isso, seja de que modalidade for, que é o fator emocional, é o fator... Pronto, eu dou sempre os meus exemplos, não falo dos exemplos dos outros, também não posso, dou os meus, que foi as coisas que eu passei. Uma vez levei um toque num treino com o Augusto Pinheiro, que filho de Sr. Eugénio, era campeão nacional, ele na altura, ele deu-me um toque num treino, também não foi um toque, eu até estava de capacete, não foi um toque nada especial, mas fiquei meio zonzo, parei, deu-me vómitos, fui para a casa de banho, vomitei e não conseguia ficar direito, tive que me sentar, não andava bem. Andei uns dias que virava a cabeça, ficava tonto, comecei a ficar assustado, fui fazer os exames ao hospital, ressonâncias, taques, etc. E tal. Estava tudo bem, não tinha nada, mas o treino e a luta a seguir, e eu andava com medo. Aquilo deixou-me um receio que eu fosse tocado outra vez. Sim, foi isso. Eu acho que eu também passei por isso. Logo, quando eu comecei os treinos, logo o primeiro sparring foi quando aconteceu esta coisita. Assim, aquilo fez. Se calhar até nem fez, mas aquilo que o meu medo de voltar a acontecer aquilo, assim, parece que foi mesmo. Parece que estava a recordar aquilo que tinha passado. Quando eu parti aquilo, ele veio o toque e eu vi mesmo aquele barulho a estalar aquilo, a estalar ali. E então eu quando voltei, comecei aos treinos, parece que tive essa percepção. Se calhar até nem foi nada, mas tive essa percepção e pareceu-me que foi mesmo real. E eu acho que aquilo é o medo daquilo voltar a acontecer e tal. E pronto, mas eu depois falei comigo mesmo e disse: não, se calhar é isto, tu estás assim um bocado, é o medo daquilo voltar a acontecer e tal, porque as lesões graves ficam na memória dos atletas e durante algum tempo. E pronto, é isso. Eu acho que depois consegui ultrapassar bem isso. Agora treino e sem nenhum problema, não penso mais na lesão e as coisas correm bem, sim. Olha, e a nível de aplicabilidade de treino, ou seja, competência de treino, a nível de treinadores, métodos, metodologias de treino, há muita diferença da Suíça para Portugal? Suíça para Portugal, eu acho que não há diferença. Eu acho que eu até gosto muito da metodologia de treinos em Portugal. Sinto que os atletas são mais livres em Portugal. Aqui os treinadores estão muito mais em cima, muito mais controladores e tem que estar tudo certinho e tal. Mas eu, às vezes
eu, como atleta, eu penso que gostava de estar mais soltinho, entendes? Gostava de estar assim mais, por exemplo, hoje fazer uma coisa diferente, assim, pronto, ao meu querer e não ser tudo tão controlado, mas é assim, eu acho que no fundo também varia de pessoa para pessoa. Atleta, há se calhar treinadores em Portugal que também têm essa metodologia de treino. Há mais magia aqui, o pessoal é latino, não é? Quando se é... há mais brincar na areia aqui. Há mais. Olha, pois eu acho que assim, por exemplo, eu quando cheguei à Suíça, hum, pronto, a diferença, Portugal, por exemplo, o ginásio estava aberto desde das 5 até não sei quantas da noite, até as 10 ou assim, por exemplo. E tu estás lá, treinas, tens sempre o teu plastron e tudo. E aqui não, tu treinas em conjunto, não em todas as academias, mas no início, quando eu treinei cá, treinávamos, a equipa toda treinava em conjunto e todos faziam o que todos fazem. Não tinhas o treinador que está sempre para ti a segurar o teu plastron todos os treinos e então eu acho que eu sentia a falta dos treinos em Portugal, porque nós tínhamos aquele treinador que estava sempre ali disponível para fazer o plastron contigo e aqui não tinha isso, aqui era diferente. Claro, claro. Agora também estamos a viver uma época em que o MMA está a explodir muito, está a subir muito, e mesmo na Suíça começam a surgir alguns nomes até naturalizados que entraram para o UFC também. Tu nunca te passou pela cabeça que se calhar podias ter experimentado o MMA? Já me passou pela cabeça experimentar o MMA, mas não é muito aquilo que eu acho que era certo para mim. Que eu acho que o boxe para mim é a minha cena mais, estás a ver? Porque eu gosto mais de lutar mais rounds do que, por exemplo, 5 rounds. Eu sempre tive aquela cena de lutar muito mais tempo. Ok. E acho que o MMA, claro que o MMA não é, são 5 rounds que lutam durante 5 4 minutos. minutos, 5 minutos depois. Yeah. Mas é diferente, eu acho que o boxe é a minha cena. Yeah. Olha, e fala-nos agora desta próxima competição que vais ter agora este mês que vem em França. É uma competição que pronto, vai ser aqui na França e perto da Suíça. Vou ter aqui, para mim vai ser enorme, vai ser algo, eu vou estar a lutar em casa porque vou estar aqui perto de Basel, né? Tenho os meus amigos, família. Para mim vai ser muito, muito importante e também não só porque o meu objetivo desde que eu regressei ao boxe é voltar aos top 100 do mundo, que eu já lá estive e quero voltar para lá agora, por isso o objetivo deste ano é voltar aos top 100 mundiais. Ganhando esse combate, o próximo, tu já regressa ao top 100? Ou ainda... Ainda não analisámos isso porque ainda não foi escolhido o adversário. Então o meu manager ainda não me disse qual é a classificação, porque já se planeja antes da luta com quem é adversário e tal. Em classificação em que eu posso ficar caso ganhe a luta. Não é? Olha, e como é que está a correr a preparação? A preparação está a correr muito boa, é muito intensa
E pronto, eu mentalmente sinto-me bem, sinto-me bastante confiante para a luta. Seja quem vier, eu vou estar preparado. E o peso é um problema ou não há problema com os chocolates suíços? Não como muitos chocolates. O peso não há problemas, ainda mais agora, porque eu subi de categoria. Eu fazia a categoria supermédios 2 anos e depois passei agora a categoria em Portugal é super pesados, não é? Pesado ligeiro, que é 80? Sim, é 80, 80. 79. É 79, 80, é pesado ligeiro. Pesados ligeiros. Pronto, eu subi a essa categoria agora e então, de forma que eu não tenha que perder muito peso, eu normalmente o meu peso é a volta de 85, mas eu passo a 79 com facilidade. Se estou a treinar, o meu peso está ali sempre em 79 e eu estou sempre tranquilo. Não perco muito o peso, não. Ok. Pá, a última vez que lutei em 78 e 600. 78 e 600, a última vez que lutei. Estava a ver que ia morrer, mas Teve que baixar quanto? Mas tirei para aí 15 quilos agora. pá, é muito peso. Eu lembro que eu lutei em Espanha, em amadores, já há bastante tempo em Portugal. Na altura, acho que foi, se calhar, foi a minha segunda luta. E eu baixei também a volta de 10 quilos também. 10 quilos. Para estar a 65. 65. Mas então, tu sentes-te forte nesta categoria? Sinto-me forte. Eu mudei porquê? Porque eu, como trabalho, não é muito bom para mim estar a perder muito peso para as lutas. É muito desgaste e eu também tenho que dar tenho que dar o litro no trabalho, não é? E então, estando cansado e depois a planificação dos treinos e todos os dias treinar, isso tudo é muito mais doloroso. Então, por isso é que eu disse, deixa-me ficar nesta categoria. Antes era mais fácil baixar o peso, agora com 34 anos acho muito mais difícil baixar o peso, então eu fico agora na categoria mais em cima. É verdade, é verdade. Agora uma pergunta mais emocional. Tu gostavas, e como tu disseste, que o boxe profissional aqui em Portugal está a crescer, tu gostavas de jogar em Portugal? Eu sempre gostei de jogar em Portugal, sempre fiz para isso, já há coisa de anos eu queria lutar em Portugal, até queria organizar eventos em Portugal, mas não tive as informações que eram precisas, não sei na altura quem estava à frente da federação, ou não me soube dar as informações, ou não me encaminhou bem, então não consegui fazer isso. Mas era a nossa ideia, a minha e do meu manager, organizar eventos em Portugal e isso nunca se realizou. Mas o meu objetivo sempre foi também estar mais presente em Portugal e pronto, espero que um dia para a frente possa se realizar. E há de realizar e depois vamos arranjar maneira de pôr em contacto. Eu vou arranjar maneira de pôr em contacto com as pessoas com quem tu podes falar sobre o assunto de uma forma mais tranquila. Daniel, escuta aí. Ô Celso, só aproveitando aí o ganchinho do Atílio, vamos lá, fazer só aqui uma reflexão, voltar um pouquinho para trás. Aos 7 anos, o Celso sai do teu país de origem e migra para Portugal. À altura ali dos 20 e poucos anos, migra novamente, sai do seu país de origem, vai para a Suíça. Sim. Fala pra gente, essa
esse desprendimento, essa resiliência, que isso psicologicamente reflete na cabeça de um ser humano, né, daquilo que ele tem que se desprender, amizades, família, e fala para a gente no futuro. O Celso continua na Suíça, se vê na Suíça, aposentando na Suíça, ou voltar para o teu país de origem ou para Portugal? Não, isso é uma ideia que é um pensamento que está muito presente na minha cabeça, mas eu neste momento não consigo ter a ideia de onde é que eu quero estar quando me pensionar ou assim, porque eu estou na Suíça há 12 anos e eu sinto que também pertenço aqui, entende? Por isso é que eu quando luto, eu tenho as três bandeiras sempre comigo. Tenho a bandeira de São Tomé, onde eu nasci, tenho a bandeira de Portugal, onde eu cresci, e tenho a Suíça, onde eu estou cá há 12 anos e receberam-me também bem. E neste momento ainda não tenho ideia de onde é que eu vou estar quando me pensionar. Mas certamente que em qualquer um destes três países eu ia estar bem. Boa. Exatamente. Olha, qual é a tua opinião sobre esta situação dos youtubers jogarem boxe contra os gajos do YouTube, influencers, jogarem boxe contra ex-atletas da MMA e uns contra os outros? És a favor? És contra? Não sei dizer, não sei dizer se sou a favor ou se sou contra. Eu acho que o boxe é feito para todos e eu acho que só devemos seja youtuber ou não, devemos passar uma boa imagem no boxe e acho que quem o faça tem que fazer, mas com cabeça e algo sério, digo eu, ou seja, algo regulamentado, não é? Que não seja, como agora vê-se muito lutas de rua e não sei o que, isso aí não concordo muito. Mas eu acho que se for uma coisa muito bem feita, muito bem controlada, eu acho que eu estaria lá para ver. E olha agora a pergunta. E se fizessem uma proposta para o Celso jogar assim 4 assaltos assim com uma figura pública? Jogar boxe 4 assaltos com uma figura pública. O Celso jogava ou não jogava? Não sei. Eu penso que não. A não ser que seja por muito dinheiro, sei lá. Oh. A não ser que for, mas é complicado responder. Talvez só mesmo por isso, mas algo normal não. Legal, eu gostei da sua explicação. Boxe para todos, né? Tem a cabeça aí bem aberta nesse sentido. Entende, então, que é livre, desde que seja controlado e pronto. Sim, desde que seja tudo muito bem controlado e não sejam... Porque há muitas ligas que são... não são federadas ou não têm controle nenhum, não têm nada. Então, eu acho que isso é que é o mal e depois... pessoas que frequentam essas ligas, por exemplo, passa-se alguma coisa, praticam coisas na estrada, na rua, que são... Pronto, e depois vais a saber que as pessoas fazem o boxe, né? Ou quer dizer que não é nada federado, mas quem paga depois são os lutadores a sério. E então é por esse motivo que eu digo que pronto, quem faz isso, que seja algo com seriedade. Isso. Olha, e aquela organização que está a surgir pelo mundo todo, que pagam muito bem, que é o Bare Knuckle, que é boxe sem luvas. Jogas isso ou não? Seu apoio, desculpa. Jogavas? Eu jogava. Não jogava.
Acho que não jogava, não é muito a minha coisa. Eu gosto de luvas, ter luvas de boxe nas mãos e acho que não era muito a minha. Por acaso, foi na semana passada, eu tive um colega meu que também lutou com um português numa dessas galas. Ok. Nós temos o Jorgen joga também, o Jorgen Castro joga bare knuckle, tem o Domingos, um peso pesado que também está na Bélgica, o Domingos, que também joga, Domingos Quentin, acho eu, mas o que dizem, aliás, aquele bare knuckle americano da Flórida, o dono até, um dos sócios é o Conor McGregor. O que dizem é que o cachê é muito superior ao cachê do boxe tradicional. Não sei, talvez seja, mas por acaso não tenho informações sobre isso, mas acho que se fosse eu não faria. O estrago é muito grande. Não... O cachê mais alto é só para cobrir o tempo, o prazo, né? O curto prazo, né? Quantos combates se faz com o luva e quantos vai fazer no Bernardo? É verdade, até há mais riscos. Há mais riscos. O boxe é um desporto que também temos riscos. Por isso, para que correr mais riscos? Ok, eles são, se calhar, o dinheiro o cachê que se recebe, né, num combate deste, se calhar vai valer a pena, mas eu não digo que estaria lá ou que não estaria lá. É melhor, prefiro ficar sem opinião. Yeah. Olha, agora voltando outra vez assim a curiosidades mais sérias. Costuma-se dizer que ninguém acredita em Deus até precisar de alguma coisa. Mas todos os lutadores normalmente têm algum tipo de fé. Tu és religioso, tens algum tipo de fé ou alguma rotina que fazes antes dos combates? Sim, é assim, eu tenho fé, mas não, assim, eu fui católico, não sigo nenhuma religião, assim, por dizer em concreto. Tenho uma fé minha, mas não tenho assim nenhuma imagem, sei lá, de um Deus ou assim, é uma fé que é só minha, que é aquilo que eu acredito, que prontos, Portanto, foste batizado católico, não é? sim. Fui batizado católico, mas não sigo a igreja, não sigo nenhuma religião, sigo simplesmente a minha fé é aquilo que eu acredito. Faz melhor do que muitos que vão para a igreja. Tem muita malta na igreja que quando sai de lá. Não, isso é coisa dos brasileiros. Os brasileiros e a igreja é que é uma coisa assim um bocado. Calma. Aproveitando, quer aproveitar fazer uma doação aí? É verdade. Olha, eu até na altura que, pronto, os meus pais, eu era pequeno, os meus pais puseram-me na igreja católica e eu ia às catequeses e tudo. E depois comecei a faltar às catequeses, porquê? Porque eu via lá coisas que não devia acontecer na igreja, que era o padre que batia e pronto. E via lá essas coisas e eu não gostava muito de estar ali na catequese e assim. E então comecei a faltar. Os meus pais mandavam para a catequese, mas eu ia para outros caminhos, ia jogar futebol ou isto ou aquilo. Pronto, então lá eles descobriram isso, então depois daí não chatearam mais, nunca mais fui a catequese, depois de termos falado isso, mas acho que foi por aí que eu... Por acaso Angola, São Tomé, Cabo Verde, Moçambique, são países com uma fé católica muito forte, são muito dedicados à igreja.
Sim, penso que sim, são dedicados à igreja, são países católicos também. Tem Pronto, muita gente a frequentar as igrejas, mais de Portugal até. Tem mais sim, gente a frequentar a igreja que Portugal. Por acaso são países africanos católicos que têm uma fé muito forte. Dentro da Guiné, a maioria é muçulmana, sim. dentro da Guiné, mas e é engraçado que Santo Tomé é o mais pequenino de todos, é o país de língua oficial portuguesa mais pequenino de todos. E, normalmente o pessoal de Santo Tomé é mais tranquilo, não é, Celso? É mais tranquilo normalmente, sim. Assim, dos países, antes da comunidade portuguesa, São Tomé é dos países mais tranquilos. Acho que os mais agressivos são os angolanos. Mas Falam muito alto, falam muito alto, falam falam igual, alto. comem muito. Quando os meus amigos angolanos virem isto, olha, vão-me matar. Não, angolano fala alto e faz festa. É duas coisas. Fala É alto e faz muita muita fruta, festa. mas isso, pronto, acho que, pronto, isso depende de pessoa para pessoa depois também, não é? Mas Características culturais, né, de cada país. O brasileiro tem suas características, o português, cada um. cada um com a sua categoria, característica mas somos todos bons. Ô Celso, agora fala pra gente, próximo passo, top 100, certo? O objetivo é voltar ao top 100. E olhando mais à frente, onde o Celso quer chegar? Óbvio, né? Como atleta, a gente sabe que é se tornar um campeão, ter um cinturão, mas mais específico. Aonde, qual torneio, que tu busca? Onde o que eu procuro são títulos. Títulos. Eu já tive o título nacional, mas eu, depois de ter o título nacional, eu sonho em ter títulos internacionais. Já tive, já tive perante o título da WBC, na altura perdi o combate. Mas pronto, o sonho continua e vou atrás daquilo que eu quero ter. E passado ali essa fase de atleta, mais uns aninhos à frente aí, vamos pensar 10, 15 anos lá na frente. Mais 10, né? 30 e pouco, 34, mas acho que dá, né? Mais 10 aninhos. E Sim, é, vamos ver. Ou seja, daqui para frente, mais 10. De onde é que eu me vejo? Qual foi a pergunta? Desculpa. daqui 10 anos, parou a parte profissional, tu se vê dando continuidade como um treinador, dando continuidade dentro do desporto ou não? Pendura a Sim, luva. sim. Continuo me vendo dentro do desporto, porque eu tenho um filho que também está agora, pronto, está a seguir os passos dele e a nível, também ele quer a nível profissional fazer a carreira a nível profissional e eu quero estar lá, se eu estiver bem, se eu estiver fisicamente tudo tranquilo e isso, eu quero estar lá perto dele e acompanhar todo o desenvolvimento da carreira O, dele. o E teu filho já lutou? a profissional não, ele Não, ainda é amador, amador. amador. Sim, amador, sim. Ele já foi campeão suíço já 2 vezes. Boa. Opa, Foi nasce uma campeão. estrela. Opa, vamos ter que entrevistar o filho. Opa! Olha, e quando o puto luta, sofres muito? Sofro mesmo. Parece que sou eu que estou ali no ringue. Eu até nem gosto, eu vou ver porque eu gosto de lhe apoiar, mas às vezes era melhor nem estar ali porque sofro muito, sim. Mas fala pra gente, velho, de coração, se fosse sem ter a decisão dele, tu optaria, se fosse sua decisão, optaria o teu filho seguir no boxe ou não? Escolheria outra carreira para ele? Nesse sentido, eu acho que sempre o deixei escolher e, e sempre quis que ele fizesse aquilo que ele gostaria. Não, é claro que eu sempre lhe disse: olha, o boxe é isto, aquilo,
é um desporto perigoso, mas também eu não vejo o boxe, eu vejo o boxe como dos esportes com menos lesões a nível dos esportes. Eu joguei futebol durante muito tempo, eu tive muitas mais lesões do que o boxe. O boxe só me deu agora uma lesão muito grave, que foi isto aqui, as operações que eu fiz aqui nos cotovelos, não culpo o boxe, culpo o trabalho, porque foi com o trabalho que eu tive estas lesões. E claro, com os treinos e tudo, claro que se fosse complicado, mas não culpo o boxe. Eu acho que o boxe a nível de desportos parece ser violento, mas não é. Eu acho que eu falo muito com ele nesse sentido e deixo ele escolher aquilo que ele quer seguir e faço-o entender que eu estou lá para lhe ajudar, seja qual for aquilo que ele escolher. Mas se tu pudesses escolher, preferias que ele jogasse futebol? Não. Que ele fizesse boxe, aquilo que ele escolheu. É. Porque houve um tempo que ele estava a ter más notas na escola e eles faziam futebol e boxe ao mesmo tempo. E começou a ter más notas na escola. E então eu falei com ele e disse a ele, olha, assim, as duas coisas já estão a começar a pesar nos teus rendimentos na escola. Por isso, eu não vou dizer para tu deixares nem este nem aquele, mas eu vou-te dar assim 1 ano para tu pensares nisso e depois escolheres aquilo que tu queres seguir. Ele, depois de 1 ano, ele escolheu fazer boxe. Deixou o futebol e fazer boxe. E sempre eu deixei claro, aquilo que ele escolher, eu estou lá, vou-lhe apoiar naquilo que ele escolher. E então é isso. Aquilo que eu quero, que eu gostava que ele fizesse, que é a tua pergunta mesmo, claro que ela quer o boxe, sim. Mas se eu estivesse a jogar futebol naquela altura, se calhar tinha dito ele para fazer futebol, porque eu gosto de ter o meu filho sempre perto de mim naquilo que eu estou a fazer. Mas claro, deixa-o escolher. Olha, 3 palavras para definir o Celso. 3 palavras. É uma pessoa, é sonhador, é solitário, eu considero-me um lobo solitário, sim, e pronto, como é que eu vou dizer agora? É lutador, pronto. É lutador. Sonhador, solitário e lutador. Sim. Está muito bem definido. Eu até ponho aqui humilde, muito humilde. Sempre disse isto. Muito humilde e educado. Tu és desde miúdo, sempre foste um puto muito educado. Obrigado. Mesmo quando te via jogar boxe e tudo, sempre foste muito educado. E isso acho que isso cai bem a toda a gente. Olha, vamos para a parte mais engraçada. História do humor. Aquela história do humor que acontece a toda a gente, aquelas situações ligadas ao desporto e à vida de quem é lutador. Tens alguma para nos contar? Eu tenho muitas histórias destas, mas eu acho que aquela que mais, assim, quando eu penso em tudo que eu passei em relação ao boxe, desde o começo, eu penso nas horas de treino que eu estava lá no Boa Vista a treinar e o sangue a espalhar-se por todo o lado. Eu acho que para mim é das coisas que hoje eu paro e penso, eu vejo vejo aquela situação como algo assim muito não sei explicar, algo que surreal. Surreal.
Tu a fazer sparring, sangravas e continuavam a treinar. Sim, continuávamos a treinar e ninguém não desistiam. Na altura, pronto, naquela altura tínhamos ali uma malta muito agarrada à raça, era uma malta com muita raça e então foi das melhores, dos meus melhores momentos, aquilo que me está na cabeça sempre quando eu penso ali pronto, nestes momentos é isso que me fica mais na cabeça. Olha, em que data é que é agora o próximo combate? E aonde é? Dia 10 de maio, aqui na cidade de São Luís. França. Vai ter pay-per-view, alguma coisa, Celso, para estar divulgando aqui, sabe? Como? Vai ter pay-per-view? Stream? Pay-per-view não vai ter, não. Mas eu sou capaz de passar nas minhas páginas, sim, on live, sim, com a luta. Boa, o Marco recém-entrou quando colocar o Stories, alguma coisa, e o Fight News, pra gente dar ajudar aqui, né, pra malta que não tem conhecimento. Sim, claro. Vou passar isso, sim. Eu faço questão de também passar pontos para as pessoas que me acompanham poderem estar assim mais perto ainda e verem como é que foi com a luta e tudo. Então isso se eu tiver alguém para que me filme e tudo, isso vai ser feito. Boa. Como é que é a tua rede social? O teu Instagram? O Instagram é Celso Boxing. O Facebook é Celso El Fenómeno Neves. E pronto, eu também tenho um TikTok que uso também. É para o pessoal ir lá seguir. Pessoal, sigam o Celso, vão lá aumentar os seguidores dele para ajudar e, acima de tudo, para acompanhar o trabalho dele. Olha, El Fenómeno, de onde é que vem isso? O El Fenómeno vem também do primeiro clube que eu tive aqui na Suíça. Tinha lá um outro atleta que hoje é profissional também aqui na Suíça e que pronto, eu quando cheguei lá eu era o único que lhe fazia frente, então ou seja, era o único que estava ao nível dele para treinar com ele e pronto, e o treinador é que me deu esta alcunha, El Fenómeno. Boa. Está explicado. Mas eu até dizia ao treinador, olha, mas o fenómeno é nosso, fomos nós que... Pode ter dado o nome, mas não é daqui. É verdade. É isso. Celso, muito obrigado mesmo. Pessoal, sigam o Celso, acompanhem a carreira dele. Estamos numa época de nomes portugueses a subirem, nomes como o Otávio, nomes como o Isma, que estão a subir. O Celso é um deles também, que está a levar a nossa língua e o nosso país lá acima. Vou-te só pedir para deixares aqui uma mensagem final para quem te acompanha e para os teus amigos e para o pessoal aqui de Portugal. Sim, eu só gostava de deixar a mensagem às pessoas que me acompanham e que apoiem mais ainda, que o vosso apoio para mim é importante. E pronto, é isso. Continua a apoiar. Eu estou-me a rir porque tu ao telefone estavas-me a dizer assim: epá, eu não tenho jeito para falar, eu não consigo falar, eu não estou habituado a falar, mas esta tua simplicidade é maravilhosa, a forma simples e honesta que tu és, e é esta a imagem que eu tenho de ti miúdo. Epá, eu gosto muito. O pessoal fica completamente apaixonado pela tua humildade e pela maneira simples que tu és. E se for pelo Rei Sem Trono, vais ter todo o apoio possível. Daniel. Celso, só agradecer, Maltinha.
vai lá. C, curta, comenta e compartilha. Ajuda o nosso Celso aqui a chegar mais longe, ajuda o Rei Centron, os outros atletas. E para os senhores que querem ter acesso a um conteúdo exclusivo aí de coach mental, tem o nosso Wislan, não, quer dizer, Atire Coelho. Então, torne-se membro do canal, vai nos ajudar muito. É de graça, mas pronto. Não é de graça esse apoio, mas curtir, comentar e se inscrever é de graça. Então, nos ajudem, apoiem o Desporto em Combate. Celso, muito obrigado. Sucesso no próximo combate. Estamos aqui à disposição e traga lá para nós. Obrigado a vocês pelo apoio e eu espero que o canal cresça ainda muito mais e vocês estão a fazer um ótimo trabalho, dar a conhecer os atletas que estão em Portugal e que estão pelo mundo fora. Isso é muito importante para quem não conhece, não tem noção de onde é que surgem os nomes novos e assim, então vocês ajudam a divulgar a história de cada um atleta, isso é muito bom e por isso eu desejo tudo bom para vocês, que o canal cresça muito, muito. Muito obrigado. Obrigado pela tua disponibilidade, obrigado pela tua amizade de nossa parte e de parte de toda a gente. Pessoal, façam o favor de ser felizes, sigam o Rei Sem Trono e sigam o Celso. Um abraço grande. Obrigado a todos.